Duílio, eu vou começar te perguntando sobre a tua família, cara, porque você hoje é presidente do Corinthians, teu pai não foi presidente, mas trabalhou aqui, você está ao lado do seu irmão, você tem um filho que eu sei que é frequentador assíduo do Parque São Jorge. Depois desse período aí, desses primeiros meses como mandato, como é que tá a família? Como é que é o papo? Vocês conseguem se reunir? Quando se reúnem, como é que é o papo, o tamanho disso daqui? Salazar teve meu avô, né, antes do meu pai. Meu avô teve uma história muito linda aqui no clube, Orlando Monteiro Alves. Foi vice-presidente, foi diretor social, foi diretor de futebol por muitos anos. Era o diretor de futebol no título de 77. Meu irmão hoje está aqui comigo como secretário-geral, me ajudando muito no dia a dia e sempre presente. Meu filho, como você falou, minha família toda, né? Eu fui criado e nasci e fui criado aqui dentro. Sou sócio do Corinthians no dia do meu nascimento, antes mesmo de ser registrado. Então a gente tem uma história longa de muito amor ao clube. E infelizmente as reuniões assim de família não têm acontecido, né? Por conta da pandemia, a gente se fala muito por telefone, por FaceTime, essas tecnologias novas, mas por cuidado com meu pai, com minha mãe, então a gente tem evitado essas reuniões, infelizmente, e torcendo para que tudo isso acabe logo, para que a gente possa ter, né? Porque eu possa ter minha família mais perto aqui dentro do clube, que é uma coisa sensacional, né? Que vai ser muito gostoso de viver. Eu tenho falado isso com meu pai muito, né? Esses 7 meses e meio, 8, quase 8, a gente só teve, por enquanto, a parte ruim, vamos dizer assim, né? Do mandato. Você não consegue rever os amigos, não consegue recebê-los, assistir jogo, ver a Fiel dentro do estádio. Então eu acho que o Corinthians é um clube da torcida e esse afastamento, esse momento, assim, é um pouco triste demais para o futebol, né? Então, é um começo de mandato mais com todos esses problemas que a gente enfrenta, mas também com muitas coisas boas que esses 7 meses e meio, 8, a gente já conseguiu fazer pelo clube. A gente vai falar de muita coisa boa, né, e de algumas polêmicas já desses primeiros meses. Mas a minha primeira pergunta é sobre aquilo que a torcida mais quer saber nesse momento e uma pergunta que nós jornalistas recebemos dezenas, centenas de vezes diariamente. E o Roger Guedes, do Willian? Então, a gente vem fazendo um trabalho, né, Salazar, desde o início do mandato, no início de janeiro, né, de redução de custos, de colocar, de trabalhar com todas as diretorias, todas dentro do seu orçamento, sem que a gente tenha nenhum tipo de desvio, né, em termos de orçamento, para que a gente mantenha o clube da melhor forma possível, com redução, mas também o principal que a gente vem trabalhando muito, porque o Corinthians é muito grande, não dá para a gente pensar só em cortar custos, né, em trazer novas receitas. Então, no futebol especificamente, a gente fez uma redução muito grande nesses primeiros meses. Lógico que existiam contratos, não deu para. O ideal era que a gente fizesse em janeiro esses cortes, né? E saída de alguns atletas, uns por fim de contrato, outros por empréstimo, outros por venda. Mas como existe contrato, você tem que cumpri-los, né? No futebol, até para que o torcedor saiba, né? A gente vê muita gente falando, manda fulano embora, manda fulano embora. Não é assim, você tem que cumprir o contrato todo. Então, se o atleta sair, você ainda tem que pagar todo o contrato. Então, isso demorou um pouquinho para que a gente chegasse no valor de folha, só por isso que a gente conseguiu trazer agora os primeiros reforços, né? O Corinthians ficou aí, acho que é o único clube do Brasil que não contratou no primeiro semestre, em todas as divisões. Aliás, era uma promessa sua de campanha, esses primeiros meses, segurar e começar a investir a partir do segundo semestre. Mas você acha que a galera no começo não acreditava muito que você ia realmente cumprir com isso? Exato. Isso a gente vê muito. Futebol é muita paixão, né? Então, muita gente que cobrava uma administração mais responsável, mais pé no chão, pensando e focando na parte administrativa e financeira, nos cobrou muito pelo resultado de campo e pela falta de investimento no futebol. Mas é o momento que o clube passa, a gente fez isso tudo dentro de um planejamento. Só contratamos agora, o primeiro contratado foi o Juliano, que estreou agora 2 rodadas, o Renato, que fez seus primeiros 20, 30 minutos de jogo. Num ano, isso acho que jamais foi visto no Corinthians ou qualquer outro clube do Brasil, clube grande. Mas a gente conseguiu, aí com muita força e dedicação de todas as diretorias, tanto a financeira como a de marketing, a do futebol,
colocar as contas, vamos dizer, o valor da folha de pagamento abaixo do que era planejado no orçamento, para que a gente pudesse trazer bons jogadores. Então, isso é bom que fique claro, não foi pressão, não foi por conta de reclamações que a gente trouxe jogadores e grandes jogadores, mas sim fruto de um planejamento com responsabilidade. O Roger Guedes entra nessa também, a gente tem um espaço em folha previsto para mais um reforço, que no caso, a gente, lógico, isso eu já falei publicamente, é um jogador que o Corinthians gostaria de ter, mas é uma situação que não depende do clube, é uma situação de rescisão dele com o clube da China. O Corinthians aguarda e se isso acontecer, o Corinthians tem vontade de contar com ele, entendo que é um jogador que pode nos ajudar muito, é dentro das posições que a gente tem mais carência, mas também é bom deixar claro sempre com a responsabilidade financeira e dentro do planejamento que a gente fez no início do ano. Nos bastidores, para apurar toda essa situação, a gente conversa com pessoas do Corinthians, com representantes do atleta, e o que a gente tem ouvido nos últimos dias é de que houve um avanço, há um sentimento otimista de que vai dar certo, de que ele vai conseguir essa rescisão. É verdade que há uma espécie de acordo verbal, não sei se você pode explicar melhor do que eu, de que se o Roger Guedes conseguir lá, o Corinthians aguarda aqui, mas se ele conseguir lá, de fato, o torcedor corintiano pode acreditar que, saindo dessa rescisão, Roger Guedes vem para ser reforço do Corinthians? Não, infelizmente a gente não consegue dar essa certeza, essa segurança. Eu não quero também, em momento algum, passar uma expectativa para a torcida de um negócio que não depende do Corinthians, né, exclusivamente. O Corinthians hoje só acompanha a situação de longe. Existiu a manifestação nossa em relação ao atleta e a seu empresário de que gostaríamos de contar com ele no Corinthians. Ele tem amizade com muitos atletas que hoje estão no clube, né, como o Fábio Santos, como o Gil e outros que ele... Ele esteve com o Elias esses dias, o Elias brincou, fez uma postagem, o Roger Guedes já postou até alugando apartamento aqui em São Paulo, a esposa também. Essa eu não tinha visto, essa aí de alugar apartamento é uma notícia assim, boa que você está me dando. Exatamente. Por Quer isso dizer, também existem outros clubes em São Paulo, né? Não vamos esquecer. Acho que ninguém ia querer se atravessar agora, mas assim, existe um clima de otimismo e algumas atitudes acontecendo, essa do Roger Guedes vir para São Paulo, vai ali com o Elias, outro dia numa live falou sobre a sirene que toca quando chegam grandes contratações, e aí não tem como, aí você não tem como segurar a expectativa e a animação do torcedor. Mas isso partiu do atleta e eu fico muito contente com isso, da vontade dele de jogar no Corinthians. Acho que isso é o principal, é o que também nos move a fazer um esforço, mas com responsabilidade, Salazar. Isso é o que a gente tem passado, mesmo que a gente entende que é uma peça importante, que pode nos ajudar muito, é um grande jogador, é um jogador de personalidade forte. E isso é importante para que ele tenha sucesso num clube como o Corinthians, é jovem e joga nas posições que a gente mais tem necessidade hoje. Então seria muito bom contar com ele. Mas a gente tem que manter sempre o pé no chão, porque esse tipo de expectativa depois a gente pode frustrar a torcida e a gente tem trabalhado muito para que isso não aconteça, né? Que a gente faça o que a gente planejou da forma correta, sem atropelar as fases, né, que a gente precisa passar para a gente reorganizar a parte administrativa e financeira do clube. Mas é muito bom saber que o atleta quer jogar no Corinthians. Então, agora, daí disso para um acerto já feito, ainda tem uma distância. Até porque não se sabe se ele vai conseguir a rescisão e, se conseguir, de que forma será, né, feita. Então, os valores, isso podem mudar, os valores pedidos podem ser outros, depende da forma que ele sair da China. Então, é uma possibilidade, sim. O Corinthians tem vontade de contar com o jogador. Como você colocou, o jogador demonstra isso também. Então, isso eu acho que já é o principal passo, né? Agora, a gente precisa ver a parte financeira e o Corinthians vai também seguir sempre com essa responsabilidade e sem passar por cima do que está planejado e orçado para esse ano. Sobre isso, sobre o Corinthians, sobre contratações, o Corinthians trouxe o Renato Augusto, craque de bola, Juliano, outro belo jogador, e negocia agora, quem sabe, para trazer o Roger Guedes. A gente sabe do momento complicado financeiro, inclusive com dificuldade para cumprir com os salários e tudo mais. Como que, mesmo diante dessa situação, o Corinthians tem conseguido convencer, que eu acho que são jogadores que, se quiserem, pode jogar em praticamente qualquer clube desse país, como que o Corinthians,
mesmo assim conseguiu convencer esses jogadores a vir para cá? O Corinthians é o Corinthians, Salazar. A gente Lógico que tem muito das pessoas que estão no clube hoje, da estrutura que o clube tem, do departamento de futebol, que tem um ambiente muito gostoso de trabalhar, mas o principal é a força do Corinthians, é o tamanho do Corinthians, é a torcida do Corinthians. O Corinthians é muito gigante, tem muita gente falando por aí, o Corinthians é isso, o Corinthians não paga ninguém, o Corinthians está quebrado. Quem fala isso não tem ideia do que é o Corinthians, do tamanho do Corinthians, e algumas demonstrações estão aí. O Renato Augusto é um jogador que foi pretendido por todos os clubes do Brasil aí, que tem condições de contar com um jogador desse, que muitos falam que são clubes ricos, que estão em condições melhores. Também teve propostas de todo mundo pelo nível de jogador que ele é. O Juliano idem. Então, isso mostra que eles confiam no Corinthians como nós confiamos e sabemos o tamanho que tem. Não menosprezem o Corinthians, isso que a gente tem visto por aí, também alguns jornalistas, alguns blogs, torcedores, até o que me deixa às vezes chateado, eu vejo de alguns torcedores do Corinthians, ou até conselheiros do clube, sócios, dizendo que o Corinthians vai cair, o Corinthians... Gente, o Corinthians é muito grande, o Corinthians está fazendo um trabalho nessa gestão, eu até aproveito para parabenizar todos os diretores, né, que estão aí completando quase 8 meses, e a gente vem fazendo um trabalho incrível e com muita confiança de que não tem limite. O Corinthians pode e vai se recuperar muito rápido, e isso mostra a força, né? Esses grandes jogadores querendo vir para o Corinthians, porque o Corinthians é o maior de todos do Brasil e sua torcida nem se fala, né? A mais fiel, a que apoia 90 minutos. Então, eu posso garantir para você que 90% ou 90%, a não ser o jogador que for muito fanático por outro clube, não queira jogar no Corinthians. Wesley Mello deu uma entrevista, Wesley Mello, seu diretor financeiro, ele deu uma entrevista em março, em que ele disse o seguinte: o elenco, a folha salarial do elenco tem que parar de ser vista como despesa e ser interpretada como investimento, porque é um elenco forte que te dá condição de conseguir mais receita, né? Uhum. Por que eu estou te perguntando isso? Nós vimos, como você disse, muita gente da imprensa e até da torcida criticar ou questionar ou até apontar. O Corinthians não tinha que contratar o Juliano, o Renato Augusto, pleitear o Roger Guedes, porque o Corinthians tem que primeiro pagar o que deve e tudo mais. Como que você já deu aqui um pouco do que você pensa sobre isso, mas como que você trabalha essa questão de passar isso para o torcedor e até para a imprensa, de que é necessário você ter alguns jogadores para conseguir fazer o time, inclusive ter mais condições de pagar o que deve? Eu acho que em relação à imprensa em geral, eu não gosto de generalizar, vamos dizer assim, mas alguns veículos ou alguns jornalistas, falar do Corinthians vende. E falar mal do Corinthians vende mais. Então isso meu pai falava isso, notícia ruim é notícia boa e notícia boa não é notícia. Infelizmente, muita gente, sem generalizar, mas muitos trabalham com isso, né? Então, quanto mais mal você fala, você acaba tendo mais repercussão, mais views, mais cliques. Hoje em dia, essa parte aí das redes sociais. Mas cara, é simples. Tá aí, o Corinthians hoje tem um time melhor, trouxe 2 grandes jogadores, como você colocou, e gasta menos do que gastava no início do ano em sua folha. Ainda está abaixo do que foi orçado. E o orçado já era muito abaixo do que era realizado o ano anterior. Então dá para fazer, dá para ter um time mais forte. E muitos que falam hoje vão ter que, com o tempo, ver que é possível que o Corinthians, como eu coloquei antes, não estamos trazendo jogadores por pressão. Se fosse assim, já teríamos feito desde o início do ano, quando tivemos, infelizmente, algumas eliminações, que eu entendo que o torcedor ficou muito chateado, assim como nós, né, de não ter se classificado o ano passado para a Libertadores, de ter sido eliminado na Sul-Americana, de não ter ganho o Campeonato Paulista, de ter sido eliminado da Copa do Brasil, mas era um período que o Corinthians precisava passar para começar a organizar suas contas, né? Tem muito para fazer ainda, não tem nada solucionado, mas a gente já conseguiu, dentro do futebol, melhorar a equipe, dar mais qualidade com um custo menor. Então, eu acho que para
Para os que falam isso, a gente tem feito um trabalho realmente bem consciente, bem dentro dos números, e como você colocou do Wesley, a gente também tem que ter, encontrar aí o ponto de equilíbrio, né? O quanto a gente pode melhorar o time sem afetar e fazer com que a folha ultrapasse o orçado, mas também que a gente dispute os campeonatos, porque o Corinthians tem que estar sempre brigando lá em cima, a sua torcida merece isso, sua história mostra isso. Então, a gente tem que achar esse equilíbrio que também vai trazer receita. Você tem um time disputando os campeonatos, você tem as premiações dos campeonatos, você tem um aumento em venda de camisas, você tem, agora voltando ao público, você também tem um estádio mais cheio, os torcedores passam a acompanhar as redes do clube, a consumir os produtos do clube. Então, isso tudo é um movimento que ajuda bastante nessa recuperação. Então, mas a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Não é só montando um time milionário, que também não é uma garantia de conquistas, a gente já viu muito isso no futebol, em vários clubes no mundo todo. Então a gente tem que achar, esse é o desafio, a gente achar o ponto de equilíbrio, mas sempre tendo também as finanças, aí a parte financeira com prioridade junto com o desempenho esportivo. Dentro dessa parte financeira, saindo um pouco agora dos reforços e falando das vendas, o clube na sua previsão orçamentária estava contando com pelo menos 70 milhões, né? E o que a gente escuta é que esse valor já subiu, que o Corinthians vai precisar de mais. Eu queria saber de você se esse valor subiu, o quanto que o Corinthians está contando e espera arrecadar com venda de jogadores para esse ano. Bom, até para a gente explicar para a torcida, quando o orçamento é feito, ele é feito no ano anterior, né? Então não foi feito até pela nossa diretoria que assumiu, foi feito antes do fim do mandato do presidente Andrés. Então, e a gente não sabe, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, infelizmente, você não consegue prever o fim da pandemia, quando as coisas voltarão ao normal, quando a gente terá público no estádio. Então, você faz um orçamento em cima de possibilidades, você tenta, o orçamento é uma previsão do que você pretende fazer no ano, né? Mais ou menos você colocar no papel o que você imagina que você vai conquistar, tanto de títulos, como de receitas, de patrocínios, como também de despesas. Então a gente vem cumprindo, como eu coloquei, e existe uma revisão orçamentária, já que as coisas, infelizmente, né, nós estamos aí no mês de agosto, quase chegando no mês de setembro, e ainda não temos, infelizmente, o fim da pandemia, o público de volta ao estádio. Então isso faz com que a gente tenha que fazer alguns ajustes. Eram 70 milhões, como você colocou, existe a previsão de aumento até para 100 milhões de vendas. Mas a gente também tinha uma previsão de receitas e que a gente vem superando bastante aí com marketing, com novos patrocínios, com vamos dizer assim, novas propriedades que o clube tem hoje utilizado para trazer novos parceiros. Então a gente também, que a gente não atinge a venda, mas a gente vai ter que compensar aí em novas receitas. Então a gente trabalha, lógico, com possibilidade de vendas, mas também é um mercado que, infelizmente, com a pandemia, afetou o mundo todo do futebol. A gente acompanha aí Barcelona esses dias anunciando mais de 1,3 bilhões de euros de dívida, outros clubes, exceto aí o Paris Saint-Germain, que fez essa contratação do Messi. A gente vê dificuldade no mercado de transferência em geral. Se acompanhar hoje o futebol europeu, por exemplo, que é um futebol que tem forte, com moeda forte, uma Premier League e outras a La Liga, como outras competições no mundo, também o volume de transferências é muito pequeno, né? Você não está vendo essa movimentação, porque todos passam por essa dificuldade. Você recebeu proposta oficial por algum atleta? Recebi por alguns, a gente vem conversando. Não é sondagem, não, proposta. Existe proposta para alguns jogadores, a gente vem negociando, tem coisas que agradaram, outras não. A gente vive um momento de necessidade de venda, assim como o mundo todo do futebol, é o que eu acabei de colocar, o Barcelona aí tendo que abrir mão do seu maior jogador, que nasceu e viveu lá dentro e conquistou tudo por conta de questões financeiras, e aqui no Brasil não é diferente. Então, não que a gente esteja desesperado, como foi colocado esses dias, para vender atletas, mas lógico que existe necessidade, e isso vai nos ajudar também a colocar aí o nosso fluxo de caixa em dia, né? Muitos falam de resolver a nossa dívida. A gente não vai resolver uma dívida desse tamanho em anos. Tem clubes hoje que estão aí liderando o campeonato muito bem, que devem mais, tem outros que são, como vou citar aqui o Flamengo, que fez um trabalho de recuperação há alguns anos atrás, e tem uma dívida próxima do que a gente tem.
mas estão com o fluxo, vamos dizer assim, controlado, né? Então eles conseguem o dia a dia. Você não tem problema de ter a dívida desde que ela esteja equalizada, vamos dizer, que você tem a caixa para pagá-la aí em dia e que isso pode demorar um tempo e não afeta em nada o clube. Esse é o nosso desafio, é colocar as contas em ordem de uma forma que a gente consiga honrar os compromissos e não tenha nenhum tipo, como você colocou, um atraso que se coloca de folha do futebol. É bom que a gente também deixe claro, desde o início da gestão, a gente vem mantendo em dia a folha. O que acontece é atrasar 2 dias, 3 dias, o máximo aí, acho que no mês passado foi 6 ou 7 dias, porque infelizmente a gente sofre ainda com muitos processos, com bloqueios de conta, com bloqueios de receitas vindas de patrocinadores, mas nosso jurídico tem trabalhado muito bem, está fazendo muitos acordos para que a gente coloque isso dentro de um fluxo que não atrapalhe e não tenha, por exemplo, esse tipo de bloqueio que a gente tenha que atrasar aí 2, 3, 5 dias uma folha de pagamento. Nesse momento, há alguma coisa pendente com o elenco, com o pessoal da base, como a gente tem noticiado nos últimos dias? Nesse momento, tem alguma coisa ou vocês conseguiram resolver? Não, nós resolvemos da base uma parte, né? Hoje é dia... Até porque eu não sei quando vai para o ar, né, a entrevista, então hoje é dia... Vai começar aí hoje, mas vai a semana inteira, hoje é dia 17. Então hoje é dia 17, hoje sim... terça-feira, 17 de agosto, na Sala do Presidente. Hoje sim, ainda a folha do futebol profissional dos funcionários está sanada, da base foi pago também mais uma parcela, tem um em atraso que a gente quer regularizar ainda essa semana. Então as coisas estão andando e os atrasos que têm acontecido são esses, de poucos dias. Não existe aí, é que como eu coloquei, o Corinthians vende muito, então só se fala de Corinthians. Mas existem muitos clubes aí, a maioria deles com folhas atrasadas, e isso não é nem noticiado. Não está certo, não está certo. O pessoal brinca que os setoristas do Corinthians são mais chatos que os dos outros. Mas não tem dúvida nenhuma, cara. Muito mais chato do que dos outros. Mas tudo bem, isso faz parte. E são bem recebidos aqui. É verdade, por enquanto sim. Vamos ver, tem umas perguntas aqui que eu quero ver como é que vai ser. Mas é legal deixar claro assim que o Corinthians, a gente tem uma relação muito boa com os atletas, eles estão sempre junto, entendendo, acompanhando o que vem acontecendo no dia a dia, em questões de bloqueios. Então, existe uma tranquilidade muito grande nossa em relação a isso. No ano passado chegamos até aí 3, 4 meses de salário atrasado, durante a pandemia, quando parou o futebol de vez. E hoje não, hoje é como eu te falei, é 3 dias, 4 dias, às vezes paga um dia antes. Depende muito do que a gente vem enfrentando aí de fluxo de caixa e muitas vezes esses bloqueios de receitas que o nosso jurídico vem resolvendo com acordos. Falando sobre dificuldade, possibilidade de venda, eu queria entrar no assunto Luan com você. Por quê? O Luan é um jogador que chegou em dezembro de 2019, recebeu a camisa 7 das mãos do Marcelinho Carioca, uma expectativa muito grande e um investimento muito alto. Hoje a gente não tem visto o Luan sequer entrar no segundo tempo, e aí começa, o Luan está triste, o Luan não está dormindo muito, o Luan tem que ser emprestado ou vendido, ou não, tem que colocar o Luan agora, que tem jogadores melhores. O Luan já está no Corinthians há 1 ano e meio, por aí. O que acontece, na sua opinião, que você está desde o começo acompanhando o Luan? Por que você encontra a dificuldade do Luan dele reagir dentro do clube? E qual cenário você acha que é o ideal, tanto para o clube quanto para o Luan nesse momento? Você acredita que seja realmente o Luan, de repente, ser emprestado e tentar espaço em outro lugar? Não, hoje confio muito no Luan, sempre confiei, por isso fizemos um negócio lá atrás. É um jogador que, na época que foi feito, também não existiu nenhum tipo de vamos dizer, de discussão se era bom ou não. Foi uma grande contratação, todos entenderam assim, desde imprensa, torcedores, nós da diretoria. O Luan é um grande jogador, começou muito bem, né, na Florida Cup, como você falou, ele foi apresentado nos Estados Unidos com a camisa 7, já estreou com gol de falta inclusive, fez bons jogos, retornou. Só que o Corinthians passou por um momento ruim nesse último ano, né, nesses últimos 10 meses, 12 meses, 15 meses, né? O Corinthians não fez boa campanha o ano passado, como não começou bem esse ano, como eu falei aqui. Nós, diretoria, e hoje eu como presidente, não estou satisfeito com o que o Corinthians vem apresentando há algum tempo, mas existiram muitas trocas de treinadores, muitos jogadores que chegaram, e a adaptação da pessoa, né? Cada um tem uma forma de ser, cada um... isso é do ser humano, independente. O jogador de futebol é um ser humano, ele muda de cidade, ele tem que se adaptar, ele tem a família,
os amigos, bom, quer dizer, é uma mudança de vida. Mas eu acredito muito no Luan, o cenário ideal para mim é o Luan continuar no Corinthians e vencer no Corinthians, é isso que eu acredito, falo isso com ele quase que diariamente. É um cara que eu aprendi a gostar, tenho um carinho, virou um amigo, tenho assim, me esforçado bastante em estar perto do futebol nesses últimos meses, diariamente, e acredito muito nele, cara. Eu acho que, como você falou, a chegada de novos jogadores, de jogadores de muita qualidade, jogadores que ele já jogou junto, por exemplo, o Juliano, que ele jogou no Grêmio, o Renato, eles foram campeões olímpicos em 2016, juntos, né, os dois jogando de titular. Então, quer dizer, eu acho que isso é o tempo do futebol. A gente cansou de ver jogadores que vieram. Eu cito muito um exemplo que eu gosto de citar, porque é parecido até pela posição, o Rodriguinho. O Rodriguinho é um jogador que veio para o Corinthians, nós fomos muito criticados, foi emprestado durante quase 3 anos e foi jogar mesmo e conquistar títulos em 2017 e 2018, que já era o 4º ano dele no Corinthians. E virou um ídolo da torcida. O Danilo, quando chegou, a mesma coisa, né? Tinha também essa imagem de que era um jogador que não corria, que não dava vida, não dava o sangue, que não tinha raça. E o Danilo é um grande ídolo da torcida do Corinthians, hoje nosso treinador do Sub-23. Então eu acredito muito e entendo que o futebol precisa de tempo. Uns precisam de mais, outros de menos. Mas eu confio muito ainda no Luan, no desempenho no que ele pode entregar. E teve algumas oportunidades e foi muito bem, respondeu, né? Os últimos jogos, se não me engano, com o Mancini, ele foi muito bem, voltou ao time, fez 2 gols num jogo, fez gol no Clássico contra o São Paulo. Quer dizer, é um cara que eu acredito e que joga muita bola e tem muito para entregar ainda. Então eu confio e o cenário ideal para mim é ver o Luan jogando nesse time nosso aí, conquistando muita coisa ainda por aqui. Silvinho não foi o seu plano A na hora de buscar os técnicos, né? Mas chegou, eu sei que você foi um grande entusiasta da contratação. O que você está achando? O Silvinho é muitas vezes muito criticado por parte da imprensa e da torcida mais uma vez, mas o time parece que começa a dar respostas, né? Foi bem contra o Santos, fez um grande jogo contra o Ceará, em meio a todo esse turbilhão, jogadores chegando, possibilidade de jogadores saírem. Como que você analisa o trabalho do Silvinho, se você está satisfeito e como é que está sendo lá dentro? Bom, falar do Silvinho é um cara que nasceu aqui dentro, foi criado no Corinthians, conquistou títulos aqui, jogou nos maiores clubes do mundo, foi auxiliar de grandes treinadores de seleção, é um cara que se preparou, que estudou. Mas não só isso, né? Isso também não credencia, mas o trabalho que ele vem fazendo no dia a dia, o trabalho dos treinos, a forma de dar treinamento, de explicar aos atletas, de montar o time, de organizar o time, isso a gente vem vendo a evolução. Dizem que é muito parecido com o Tite. Muito parecido. Um cara que trabalha 24 horas por dia, é impressionante, pilhado, não para um minuto, é um cara que quer vencer, que, sabe, ele fica de 10 a 15 horas analisando o adversário no dia. É um cara que não para ele, para ser justo também, o Fernando Lázaro, o Doriva, o Alex, que está agora também na comissão, todo o nosso pessoal do Cifute. Então, eles vêm fazendo um trabalho muito bom e a gente começa a ver resultado. É lógico que vai oscilar o time ainda. A gente fez bons jogos, depois fez um jogo péssimo contra o Flamengo, horroroso. Todos nós sabemos lá dentro, não estou falando aqui... tudo que eu falo aqui, todos nós sabemos lá dentro e ninguém saiu satisfeito, mas também reagimos muito bem contra o Santos, que era uma preocupação depois de um jogo daquele contra o Flamengo. Então, entendo que precisa de tempo o futebol, como eu falei, da mesma forma que eu falei do Luan. O Silvinho está, se não me engano, há 2 meses e pouco no comando do Corinthians, com jogos, no início, muitos jogos, agora a gente tem um tempo melhor para treinar, semanas cheias, e a gente vê a evolução e acompanha o dia a dia. Infelizmente, falando em relação à imprensa, às críticas, infelizmente hoje, por conta da pandemia, vocês não podem estar lá dentro. A gente tinha uma convivência... É só liberar, a gente está pedindo. A gente está ali tentando negociar. Está mais difícil que a negociação do Roger Guedes, mas a gente está tentando. Mas são protocolos, né, de saúde, mas isso atrapalha bastante. Vocês estando lá o dia a dia, vocês estão vendo o que está acontecendo. A relação era muito melhor. Hoje... as notícias saem muitas vezes por fontes e gente, muitas vezes quem passa a informação também não está no mesmo, não está querendo passar o que realmente acontece.
vocês lá dentro vocês estariam vendo que não tem nenhum problema de relacionamento, que o Luan, por exemplo, é um cara que treina muito, se entrega, não dá problema, não chega um dia atrasado, é um cara que realmente está esforçado e tentando recuperar o bom futebol dele, se esforçando para isso. E o treinador igual, vocês estariam vendo o treinamento, o ambiente, a forma como é feita, as novas formas de treinamento que ele nos trouxe também, pela sua experiência e pelos seus estudos aí em todo mundo. Então é um cara, eu acho que por isso as críticas até aumentam, porque você acaba não tendo o dia a dia, né? Até a nossa relação, minha, com vocês, com toda a imprensa, o setorista que cobre o Corinthians, a gente tinha muitos assuntos que a gente conversava ali no dia a dia, informalmente. Na Neoquímica Arena, depois dos jogos, também. A gente sentava, tirava algumas dúvidas ali. Até muitas vezes informal, né? Exato. Mas a gente explicava para vocês e hoje não, hoje as notícias saem e vocês também, infelizmente, por não estar dentro, vocês não conseguem ter certeza se realmente aconteceu, se não aconteceu. E existe muita maldade hoje nesse meio também, muita fake news. Então o fato de vocês não estarem perto atrapalha bastante. Acho que isso é um dos problemas aí de muitas críticas, por não estar podendo acompanhar o dia a dia. Então vamos aproveitar para desvendar se é uma fake news ou não. Durante um dos protestos da torcida organizada lá no CT Joaquim Grava, surgiu a informação de um torcedor que saiu de dentro, participou de uma reunião que você estava presente, e disse, olha, ele deu 7 jogos para o Silvinho. E passou-se, é uma informação que simplesmente viralizou. O Silvinho tem 7 jogos, tem gente que conta isso jogo a jogo. Mas foi interpretação também. Hã? Eu vou te explicar que também foi interpretação. Então, eu queria que você explicasse, porque é uma informação que veio de alguém que estava lá dentro, vocês nunca admitiram isso, também não tem isso por parte do Silvinho. O que aconteceu e o que você falou naquela situação? O dia que eu der prazo para o treinador, eu já não preciso nem manter ele, né? Então, isso não foi isso que foi dito. Tivemos uma reunião interna, eu sozinho atendi aos líderes de todas as torcidas, 2 representantes de cada, e conversamos muito sobre tudo que eles tinham para colocar, as insatisfações deles, expliquei, e o que eu pedi para eles foi porque a gente tinha tido protesto 2 dias antes, uma semana antes, depois 2 dias antes, depois naquele dia, e o que eu pedi para eles é um pouco de paciência para que a gente tenha tempo de trabalhar, para que o Silvinho e o time, o elenco, os jogadores que chegaram, como eu coloquei, para que a gente pudesse trabalhar um pouco em paz, para que a gente possa mostrar o resultado na frente. Então foi isso, não foi um pedido de prazo para o treinador, jamais. Foi um pedido de prazo para eles, para que dessem força. O Corinthians precisa do torcedor. A grande força do Corinthians é a fiel, é o seu torcedor. Então o que eu pedi para eles que apoiassem esses até o fim, os 7 jogos, foi porque é o que faltava até o fim do primeiro turno, para que a gente pudesse mostrar o resultado. Então isso, não foi de tempo para eles, isso, e de paciência, de apoio para a torcida, para que ela viesse junto, para que a gente pudesse, nesse tempo até o fim do turno, mostrar o trabalho, que o trabalho iria aparecer, porque pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas, cara, quando você trabalha, quando você faz a coisa certa, quando você tem convicção do que está fazendo, o trabalho vai aparecer. Ali pode demorar 7 jogos, 10, 15, 20, mas ali foi uma conversa em cima disso. Olha, falta 7 jogos para terminar o turno, deixa o Silvinho montar o time dele, deixa o time, a gente vai ter tempo de treinamento, para depois vocês cobrarem, apoia, nós precisamos do apoio de vocês. Porque a torcida, como eu coloquei, a torcida do Corinthians é a maior de todas, é a que move tudo aqui dentro. Então, com o apoio deles, fica tudo muito mais fácil. Então, foi isso, em relação a isso. Eu estava junto também ali na parte de fora, saí com eles para falar com o resto da torcida que estava fora do CT, e ele colocou isso, ele pediu 7 jogos para cobrar o futebol, mas não para prazo para Silvinho. Jamais vou colocar o prazo para um treinador, mesmo porque eu acredito muito no trabalho dele e o que está sendo feito. Então, e o resultado a gente já vê um time mais organizado. Fizemos 2 muito bons jogos aí com o Santos e com o Ceará, mas também a gente vai oscilar ainda. Nós não vamos jogar sempre assim. O time ainda vai oscilar, isso é importante que se diga. A gente está remontando o time, é uma outra forma de jogar, é um novo treinador, e a mudança de treinador não resolve o problema sempre, a gente está cansado de ver isso. E o treinador hoje, ele faz um bom trabalho, os atletas compraram o jeito dele de trabalhar, estão satisfeitos com ele, nós estamos satisfeitos com os treinos que são dados, com o que é passado e com a evolução do time. Mas é bom deixar claro, nós não vamos fazer sempre o jogo igual fizemos com o Ceará. Isso, nenhum time do mundo mantém sempre a mesma qualidade, vamos dizer, o mesmo desempenho. E nós, por estarmos em reformulação, a gente ainda vai oscilar bastante. Então, o Corinthians não é o time
feio, vamos dizer assim, que jogou contra o Flamengo, falo isso tranquilamente, porque nós todos lá dentro sabemos disso, mas também não é o time maravilhoso que jogou contra o Ceará. A gente quer chegar nisso em todo jogo, mas isso ainda vai acontecer, vai ter oscilação. E a gente trabalha para que o padrão seja desse para cima. Para a gente matar o assunto futebol, porque tem muita coisa de bastidor que muitas vezes o torcedor acaba não sabendo ou até não valorizando, mas achei importante a gente tocar. Eu queria só que você arrematasse aqui. O Corinthians briga pelo quê nesse Campeonato Brasileiro? Né? É muito normal a gente fazer essa pergunta e a resposta vem na sequência, jogo a jogo. Vamos pensar jogo a jogo. A minha já estava pronta. Não, então já estou me antecipando, sem esse papo de jogo a jogo. Porque com a partida contra o Ceará, chegada do Renato Augusto, Juliano, quiçá o Roger Guedes, já tem gente falando em G4. Eu sei que você é um cara sempre muito cauteloso, mas dá para o corintiano começar a acreditar mais, a pensar em sonhar mais alto? Bom, Salazar, é como assim, a resposta que você sempre tem é essa, porque o foco no trabalho tem que ser esse, né? A gente tem que pensar agora no Atlético Paranaense. É o próximo jogo, é o próximo desafio, e a gente tem que focar nisso. Mas lógico que a gente planeja e a gente imagina e trabalha com um objetivo, né? O objetivo para trabalhar dentro do Corinthians, e quem não pensar assim não pode estar aqui, é ser campeão sempre. Lógico que hoje, você pensar no estágio que nós estamos, chegando aí a 3 rodadas, se eu não me engano, do fim do primeiro turno, o Corinthians está distante dos líderes. A gente já viu isso acontecer, de um time disparar e outro... Você está dizendo que o Corinthians briga pelo título? Não, o Corinthians tem que brigar sempre por título. Mas não, é difícil hoje, não vou aqui ser louco de falar, o Corinthians vai ser campeão esse ano, mas eu sempre acredito, o Corinthians a gente tem que acreditar em tudo, e eu tenho que levar o time como presidente, a gente tem que buscar sempre isso. Lógico que o planejamento que a gente colocou e montou já antes da eleição e que a gente vem implantando é que a gente tem um time, vocês já me ouviram falar isso no início da gestão, que o título do Corinthians esse ano seria pagar contas. Isso mudou um pouco, a gente já melhorou, a gente já conseguiu com muito esforço, nesses 7 meses e pouco, 8 meses, dar um passinho pequeno ainda, mas a gente já conseguiu reduzir a folha, conseguiu melhorar o fluxo de caixa, conseguiu trazer novas receitas e agora conseguiu trazer também grandes jogadores de muita qualidade, que é o caso do Renato Augusto e do Juliano. Então, lógico que a esperança e os objetivos nossos, mas como eu coloquei, no início era esse, era colocar a casa em ordem para a gente vir forte o ano que vem, em 2023. O objetivo, o planejamento a longo prazo existe. E a curto prazo é o jogo a jogo, como eu te falei, e brigar aí, tentar brigar por uma vaga da Libertadores. Eu acho que isso, o Corinthians tem time para isso, tem condições para isso, existe uma melhora aí no desempenho que a gente vem vendo, né? Com a chegada dos jogadores ainda isso vai melhorar. É bom a gente deixar claro, o Juliano fez 2 bons jogos, mas ele também estava 4 meses sem jogar. O Renato Augusto jogou 30 minutos, fez um golaço, é um craque, fora de série, mas está 9 meses, sei lá, ou mais sem jogar. E deu para perceber que ele vai precisar de um tempo. Exato. Então, agora, esses 2 em forma, é lógico que o time vai crescer. E isso potencializa todo o resto, né? Você vê aí o Adson fazendo um jogo espetacular, o Rony indo muito bem nesse último jogo, o Jô fazendo um bom jogo, um jogo com mobilidade, um jogo diferente. Então, cara, isso nos dá esperança de, lógico, chegar mais longe, mas nós precisamos ganhar o jogo do Atlético Paranaense no próximo domingo. Fechado o assunto futebol, vamos falar de política. Você, logo no início da gestão, conseguiu alguns contratos novos junto ao Colagrossa, fizeram anúncios, se não me engano, com 1 mês de mandato. Após isso, outras coisas começaram a aparecer. Recentemente, agora, se eu não me engano, vocês assinaram com a Sócios.com, lançaram o chip do Corinthians. Tem patrocinador engatilhado, eu quero que você aproveite e fale isso, porque a gente sabe que a Rap Vida está saindo daqui do peito, tem o espaço da Barra. Tem coisa engatilhada, o que você pode passar para o torcedor? A camisa do Corinthians vai ter novidade já para o final desse mês, para o início do mês que vem. E quanto que a sua gestão já conseguiu de dinheiro novo, Duílio? Bom, falar de marketing é o que você colocou. Nós começamos muito bem. Existe esse mundo novo, né, que a gente fala, esse mundo digital. Como você colocou, Sócios.com é a moeda virtual do Corinthians, né, como se fosse o Bitcoin, como se fosse... E isso já tem muitos clubes do mundo. Você vê a contratação do próprio Messi, Paris Saint-Germain, uma parte do pagamento tem com moeda virtual do Paris, que também é da plataforma do Sócios.com, que o Corinthians hoje faz parte.
Corinthians vai lançar as suas moedas aí no início do mês. É um negócio muito legal, muito novo, do futuro mesmo, né? E o torcedor vai poder participar de decisões de quem será o próximo busto do Parque São Jorge, ou futuramente a camisa que vai ser escolhida. Então tem muita coisa para que a gente traga ao torcedor, como eu falei há pouco, né? O torcedor é o principal protagonista do Corinthians, o torcedor que tem, né? Existe aquela frase, todo time tem uma torcida, no Corinthians é diferente, a torcida que tem o time. E é verdade, o torcedor do Corinthians, e a gente quer ter o torcedor no centro de tudo, isso a gente fala desde a campanha. Então essa moeda, né, a SCCP, que é a moeda do Corinthians que vai ser lançada, também proporciona isso, né? Além de ser investimento, mas também da participação maior do torcedor nas decisões. Então, isso a gente quer que o torcedor esteja cada vez mais envolvido com o clube e participando cada vez mais de tudo que o clube oferece para ele, que consuma, que faça assinatura nos nossos planos, na nossa TV, que abra a conta no banco parceiro, que compre as moedas virtuais quando elas vierem. Quer dizer, o torcedor pode ajudar muito o Corinthians, e o Corinthians quer fazer e vai fazer e está fazendo tudo para o seu torcedor, né? A gente quer que o torcedor esteja do lado, que confie, que acredite, que venha junto, porque o Corinthians é muito grande, cara, e a gente vai passar esse período aí de dificuldades. Com certeza vamos estar cada vez mais fortes, mas com o torcedor junto isso passa muito mais rápido, né? Então, tem patrocínios novos chegando, a gente tem trabalhado bastante. Eu acho que, se eu não me engano, eu não gosto de falar números, porque aqui a gente... Mas, arredondando, eu já posso falar aí em 50, 60, até 70 milhões de dinheiro novo, em termos de marketing. Hoje a gente tem um patrocínio... Que não tinha, não é? Não é uma renovação de dinheiro que não tinha. É dinheiro novo ou aumento de receita. Por exemplo, você tinha um patrocínio de 10, hoje ele é de 15. Então, relocação de espaços, né? Mudança de posição na camisa, vocês viram isso acontecer bastante. A chegada da Ipera, né? Da Neoquímica na camisa, no patrocinador Master, está tudo na conta, né? Você acha que sai quando? Esses dois patrocínios que eu sei que estão muito perto de serem anunciados, você acha que a camisa do Corinthians vai estar preenchida quando? Eu acho que, se Deus quiser, mas até o começo do mês que vem, eu imagino isso. A gente está em fase de contrato, também é um aumento legal de receita, isso dentro do que eu te falei, de um patrocinador que pagava X e agora está pagando X,5, 2X, o que está vindo, né? É legal a gente falar também do futsal. Hoje a gente tem um patrocinador master no futsal, que é a São Cristóvão, né? A Saúde é um grupo que entrou bem, e que isso é um desafio nosso de ter um marketing específico para o clube social e para os outros esportes. Então a gente vem conseguindo isso na natação com alguns parceiros, no futsal. Futebol feminino hoje tem muitos patrocínios novos, está quase autossustentável. Então esse é o caminho. A gente não quis e não quer acabar com os esportes do clube, porque nossa torcida gosta muito e abraça. Você vê o futsal, quando tínhamos público aqui no ginásio lotado, uma festa incrível, e o time sempre brigando por títulos. O basquete também, nos últimos anos, aí, atraindo a torcida. Então a gente quer manter, mas que eles sejam autossustentáveis. E isso o marketing tem feito muito bem. A gente tem profissionais dedicados somente ao clube social e também a parte do clube social, como festas, eventos, que infelizmente a gente não está podendo fazer, mas a gente já vem trabalhando muito nisso para ter receita, para que a gente possa fazer do sócio também, do clube social, para que ele veja uma melhora muito grande, muitos eventos, shows e um clube cada vez melhor. Vou dar uma aceleradinha aqui, senão a Raquel daqui a pouco vai me arrancar daqui da cadeira. Vou te fazer algumas perguntas, queria que você respondesse aqui quase num papum. Alojamento das categorias de base, sempre há uma expectativa, prazos que foram prorrogados. Quando que você imagina que conseguirá entregar o alojamento das categorias de base? Não quero dar prazo, a gente iniciou as obras, né? Já na gestão do Andrés, ele iniciou, terminou tudo. É importante que se diga, hoje o Corinthians tem um CT das categorias de base maravilhoso, com todas as condições do que tem no profissional, ao lado do profissional, com 5 campos, com toda a estrutura necessária, academia, fisioterapia, tudo que você imaginar de melhor o Corinthians tem lá, e falta a parte do alojamento, que é o que está hoje em obra, está parado. A gente deu uma segurada na obra por conta também dos recursos do planejamento financeiro. A gente pretende muito em breve retomar com esses novos patrocínios que a gente vem trazendo.
Então não quero dar um prazo, mas é uma prioridade para nós. A gente entende que o futebol hoje é muito importante e está aí, né? A prova disso está aí o que a gente tem no elenco profissional de atletas que foram formados aqui e hoje nos ajudam bastante lá. Então é uma prioridade e a gente corre atrás de resolver o mais rápido possível. O caso do Danilo Avelar, eu vou te perguntar, porque a gente sabe que vocês sentaram para conversar, estão conversando, imagino eu. O Danilo Avelar tem que ficar vinculado ao Corinthians até receber a alta do seu tratamento. O que você pode passar? Já desde o caso dele, já passaram alguns dias, algumas semanas, houve um avanço, vocês de fato têm um acordo. Eu sei que o jogador ficou chateado, não queria rescindir num primeiro momento. Como que está hoje essa situação? Não, hoje permanece igual, né? É bom que a gente deixe claro como foi colocado por nós na época. Não existiu ainda a rescisão, nós não podemos fazer, né? Por conta dele estar em recuperação. O que deixamos claro naquele momento é que ele seguiria a sua recuperação e a gente acharia a melhor forma de resolver esse problema. Então isso está parado, a gente depende do término, né, da recuperação dele para que a gente sente e resolva a melhor forma de fazer essa rescisão. Mas hoje a situação é essa e ele continua e nós temos obrigação de recuperá-lo, né, um atleta do clube, e se lesionou no clube e a gente tem que deixar ele em plenas condições para depois conversar sobre a saída dele. Perfeito. Categoria de base, o Carlos Brasil chegou, houve uma reformulação, uma reestruturação, não digo uma reformulação, mas uma reestruturação. Acho que uma reformulação. Porque começou com uma reestruturação e de repente a coisa se alastrou, né? A gente tem aí o Danilo, chegou um novo técnico para o Sub-20 também, mas outro ponto muito abordado nas redes sociais e nos protestos dos torcedores é a situação do Sub-23, que mudou bastante, mas que de novo a gente tem você, antes era o Andrés, agora é você, sendo muito questionado sobre a influência do Jacinto Ribeiro, que é o Jassa, conselheiro do Corinthians. Ele não tem cargo, né, intitulado oficial, mas a gente sabe da influência dele na categoria, né? Eu queria que você explicasse para o torcedor qual é o papel do Jassa, qual é a influência, por que ele é tão influente, que a gente sabe que ele é uma pessoa assim, muito influente aqui dentro, e como que você está enxergando, o que você quer dessa categoria de base, de toda essa reformulação? Bom, vamos lá. Trouxemos o que nós entendemos que era o melhor profissional do mercado, que é o Carlos Brasil, né? Pesquisamos, conversamos, levantamos a base de todos os clubes do Brasil, mesmo na CBF, agora com o Branco, quando teve o problema do Covid, o Carlos Brasil assumiu, e acompanhamos, por último, o trabalho que ele fez no Vasco. A gente vê aí o Vasco chegando nas finais de todos os campeonatos de base, revelando atletas, fomos atrás de saber, ele fez um trabalho maravilhoso lá, e entendemos que ele era o melhor profissional no momento da base de qualquer clube do Brasil. Fomos atrás do melhor, conseguimos trazê-lo, e junto com ele estamos fazendo aí uma reformulação realmente, trocando muitas pessoas, mudando métodos, mudando formas de avaliação de atletas, fórmulas. Tudo que você puder imaginar, a gente tem feito um pente fino, vamos dizer assim, e reestruturando totalmente a base do que a gente entende junto com ele que não estava funcionando. Então isso é uma coisa que, saída de muitos atletas também, saíram aí mais de 50 atletas, se eu não me engano, 60 atletas já das categorias de base. A gente aumentou um pouquinho, vamos dizer, a linha de corte, né? A gente vai manter jogadores que realmente tenham já mostrado que possam, né, ir para o nosso profissional no futuro. Lógico que você não consegue acertar em todas, então muitas vezes pode ter saído atletas que amanhã vão estourar em algum outro lugar, isso a gente está sujeito, mas a gente tem que, vamos dizer, reduzir o número de atletas para que a gente possa dar uma formação melhor, uma atenção melhor e ficar com os atletas realmente de nível mais alto. E isso pode a gente estar sujeito, eu estou até falando, porque daqui a uns anos eu sei que vai aparecer alguém que estourou em algum lugar, saiu na gestão do Duílio. Pode ser, e se não sai, a gente vai escutar, tem muito jogador aí que não dá, que não serve, que não funciona, que gasta dinheiro à toa. Então isso a gente tem que tomar decisão e a gente vai errar e acertar muitas vezes. Em relação então o Carlos Brasil foi isso, nós trouxemos o que entendemos de melhor e ele tem feito um trabalho muito bom, início ainda, né, que a gente está reformulando tudo, mas eu acho que aí em meses a gente já vai estar colhendo bons frutos aí desse trabalho. Em relação ao Jassa, o Jassa é um cara que trabalhou muitos anos aqui, não trabalhou, né, se dedicou, porque nunca foi funcionário do clube, se dedicou muitos anos à base do Corinthians, ao Corinthians,
que há 20, 30, 40 anos atrás levava os atletas aos jogos com seu carro, comprava o lanche, comprava o uniforme, junto com o Andrés, com muitos outros conselheiros que estão aqui, que fizeram muito pelo Corinthians. Não tem nada a ver a relação do Sub-23 com o Jassa, ou com esse ou com aquele. O Jassa simplesmente é um cara que está próximo, sempre teve, é um amigo também, e é um cara que em algumas coisas pode ajudar, e foi muito injustiçado em outras, em contratações que ele acabou levando, vamos dizer, a conta, foi colocado na conta dele. Então, só para deixar claro, em relação ao Sub-23, não tem nenhum tipo de problema. O Sub-23 hoje vem fazendo um bom campeonato com o Danilo. Nós mudamos muito a forma de conduzir, se vocês perceberam, com menos jogadores chegando, a saída de muitos e a utilização de muitos atletas que são do clube, estavam emprestados em outros clubes, jogando Série B por aí. E a gente entendeu que era melhor estarem perto da gente para que a gente possa utilizar também no profissional, caso tenha necessidade. Isso vem acontecendo. A gente colocar aí o Rony, é um atleta que saiu de lá, o Raul Gustavo, o zagueiro, saiu de lá, assim como outros, né, jogadores, o Vitinho saiu de lá. Então, a gente já vê um resultado, são jogadores que poderiam ter saído do clube por não ter a categoria Sub-23. E a gente vem fazendo uma análise também agora, também com o Carlos Brasil, pela experiência dele, do futuro do 23 no ano que vem, o que será, se a gente vai permanecer, se vai mudar a forma ainda mais um pouco de trabalho, com o nível dos atletas que vem. Mas eu estou satisfeito já com a mudança que teve, o time vem jogando bem, o Danilo vem se mostrando um bom treinador. Então, muitas coisas aqui se usam, né, também internamente para se fazer críticas à diretoria, e o 23 é uma delas, né, que ficou com essa marca aí, vamos dizer assim. O Carlos Brasil, na apresentação dele, eu questionei ele sobre o 23 e ele disse que já achou interessante, hoje ele tem dúvidas. A gente pode dizer, como você disse, está numa fase de estudos, não dá para cravar que o Corinthians vai manter o seu Sub-23 nos próximos anos. É de fato uma fase para estudar se realmente esse é o caminho. A gente vem conversando bastante sobre isso, vem estudando. Quando você consegue levar jogadores do 23 para o profissional, isso também balança um pouco, né, de você acabar com a categoria, porque você pode perder talentos, como eu falei, amanhã vai aparecer alguém estourando em algum lugar. Mas a gente tem feito muita conta, junto aí com a consultoria da Falcone, que está aqui com a gente, nesse caso, de possibilidades, se não acabar a renovação de X jogadores, quantos seriam para que você empreste, em vez de manter uma categoria toda. Então a gente está fazendo um trabalho muito técnico e financeiro, também uma análise administrativa e financeira da importância e dos prós e os contras de continuar ou terminar. Então a gente não tem isso decidido, mas a gente está classificado e contente com o time que pode aí chegar num título que a gente ainda não tem, né? Duílio, sem nenhuma puxação de saco aqui do Duílio, a gente que acompanha o clube no dia a dia sabe do trabalho que você está realizando aqui nos bastidores. Algumas coisas, ao meu ver, pioneiras dentro do Corinthians, né? Principalmente nessa área administrativa, que o torcedor não vê e tudo mais, das reuniões que vocês estão fazendo, do compliance que foi instalado aqui dentro do Corinthians. Qual é o Corinthians que você quer entregar? Qual é o Corinthians que você quer deixar para o próximo presidente? E qual que é o teu grande sonho ao fim do teu mandato? Eu quero entregar o Corinthians com as contas não pagas, que é impossível, né, como eu coloquei, com a dívida paga, mas com uma dívida organizada, vamos dizer assim, uma dívida equacionada dentro do orçamento. Quero entregar um Corinthians com um faturamento maior do que ele tem até hoje, e com certeza a gente vai alcançar isso com essas novas receitas do marketing. Um time forte, um time que se entrega em campo, e sair daqui com a torcida contente dentro do estádio, cantando novamente e apoiando. Eu acho que é isso. Títulos, é lógico que a gente sonha sempre em conquistar. Eu, graças a Deus, pude contribuir em alguns títulos, estando como diretor adjunto de futebol ou como diretor de futebol. Lógico que, como presidente, eu também gostaria de conquistar títulos, mas eu acho que mais importante que isso é entregar um Corinthians organizado, um Corinthians mais forte, um Corinthians com compliance, um Corinthians com uma administração moderna, um Corinthians moderno, transformado, vamos dizer assim,
e com a torcida contente. Sair daqui 3 anos com a torcida feliz pelo que foi feito, independente de títulos, mas sempre estando brigando por títulos, brigando lá em cima, no tamanho que onde o Corinthians tem que estar. E o principal é ver a nossa torcida feliz. Chega a ter um sonhozinho assim do outro lado do mundo? Sem dúvida nenhuma. No Japão mais uma vez? Todos os dias. Todos os dias. Tive o prazer, né, de estar lá no banco de reserva naquela conquista. E lógico que eu tenho esse sonho de chegar novamente. Mas a gente sabe como é o futebol, mas a gente vai trabalhar para isso, né? Eu vou falar aqui, já vai virar meme, o presidente falou que o Corinthians vai ser campeão do mundo. Lógico que vai. Não sei se na minha gestão, mas essa organização é a base para que o Corinthians nunca mais deixe de ser protagonista no mundo. Obrigado. Obrigado a você. Boa sorte. Valeu. E paciência que você vai precisar, né? Vamos embora.